Você também pode seguir aqui, acompanhando a gente lá nas nossas redes sociais, no @agromaistv e também lá no nosso site, agromais.ol.com.br, que a gente está tratando também, repercutindo por lá o novo Plano Safra Empresarial, que foi oficializado hoje, né, diante de uma expectativa grande do mercado. E quem repercute agora o Plano Safra da Agricultura Empresarial é Bruno Luque, diretor técnico da CNA. Muito bem-vindo. Olá, boa tarde. Boa tarde. Vamos lá então, Bruno. O valor do recurso aí, né, do montante total, 516,2 bilhões. A Confederação da Agricultura e Pecuária, ela tinha sugerido como uma proposta, né, um valor um pouco maior para o plano em 594. E eu te pergunto, o que foi apresentado hoje aí para o setor, dentro dessa margem, como é que vocês avaliam também os juros, né, de 8,5% a 14%? Bem, acho que vale salientar que houve uma mudança na forma de apresentação do governo federal. Eles inseriram na análise as CPRs, as CPRs lastreadas em LCA. Então, isso deu um aumento de torno de 100 bi ano passado, 108 bi, e esse ano a gente não sabe quanto foi esse valor, porque como o recurso veio todo junto, a gente não conseguiu estratificar isso ainda, enquanto não saiu as resoluções. Mas o fato é, se a gente pegar o valor somado de 516 com 508 do ano passado, nós temos ali um incremento de 1,5%. Então, esse incremento ele ainda é muito pequeno, perto daquilo que o setor sugeriu, com base no ano passado, que era um incremento de quase 20%, de recurso. Isso mostra, inclusive, que o valor nominal desse ano pode estar maior, mas quando eu corrijo esse valor pela inflação, que foi de 5,3% nesse período, ele está menor que o do ano passado. Então, é um plano que, se você trazer isso para valores reais corrigidos, ele tem um volume de recurso teoricamente menor daquilo que foi disponibilizado. Esse é o primeiro ponto. Nas questões de juros, que é algo que realmente a gente entende, que toda a dificuldade de ter uma Selic de 15%, sabíamos que seria desafiador, mas nós tivemos um incremento, principalmente no Pronamp, que são dos médios produtores, saindo de 8% para 10%, e na agricultura empresarial de 12% para 14%. E muitos podem achar, pô, mas ainda está baixo, um juros de 15% passar para 10% ainda está baixo. Acontece que esse valor não é o valor que o produtor sai da agência com ele. Na verdade, entra ali o custo do projeto, custos cartoriais, alguns penduricalhos que existem, inclusive até a própria venda casada, e esse 10% do produtor do Pronamp vira 20%, 22%, ele praticamente mais que dobra em algumas situações. Então fica realmente muito caro para esse produtor, principalmente o médio, conseguir tomar um volume de recurso nessa magnitude. E para, assim, acho que o ponto mais crítico, que nós visualizamos foi principalmente a questão do seguro rural. Não teve nenhuma menção ao seguro rural. Seguro que nós tivemos há coisa de 2 semanas um corte de 435 milhões, do 1,06 que nós tínhamos, 1,6 bi. Nós tivemos um corte de 435, ou seja, basicamente metade do que nós tínhamos, corte e congelamento. Lógico que pode ser descongelado ainda, mas isso já causa aí um impacto no setor muito grande, e nós corremos o risco de ter uma próxima safra, onde nós vamos ter a cobertura de no máximo 4 milhões de hectares, sendo que nós já chegamos a quase 14 milhões de hectares em 2021. Então, é mais um fator para se somar às questões de estabilidade geopolítica que nós vivemos nesse momento, que aumentam o custo de fertilizante, que aumentam o preço de combustíveis, aumentam o preço de frete, as questões de uma Selic de 15%, que dificulta a tomada do crédito privado nesse momento. O setor, de certa forma, aumentou a inadimplência desse último ano para cá, principalmente pela falta do seguro rural e os problemas climáticos que nós tivemos. Então, no mercado privado vai estar mais complicado, e isso coloca em risco não só a atividade agropecuária, coloca em risco também os ganhos que o agro traz para a sociedade brasileira, que é ter uma cesta básica competitiva, um país que hoje, de certa forma, a inflação de alimentos está menor em função de uma super oferta de alimentos, super safra que nós tivemos. Então, isso, teoricamente, pode ter seu impacto no ano que vem, fora as divisas que o setor gera de emprego, exportações e ganho, principalmente para o interior do país. A expectativa é que o PIB do agronegócio esse ano chegue a 29% do PIB Brasil. Por quê? Nós tivemos um incremento de produção, nós produzimos bastante. Então, o agro, de certa forma, está ajudando a economia que está estagnada. Se não fosse o agro, o crescimento do PIB brasileiro pode ser muito menor esse ano. Então, tudo isso tem que ser avaliado agora, porque não adianta querer buscar soluções mágicas no próximo ano.
as ações que podem visar a segurança alimentar, a redução de inflação e realmente um crescimento econômico do Brasil deveriam ser feitos nesse plano safra. Pois é, Bruno, o ministro Carlos Fávaro falou hoje, né, em relação ao seguro rural. Ele não foi apresentado, não é, oficialmente lá no Palácio do Planalto e falando desse bloqueio de 445 milhões de reais, a expectativa, não é, segundo o ministro, é que esse bloqueio ele acabe, né, e esse ano continue com esses recursos que já estavam lá, que agora estão congelados. A CNA sugeriu, então, 4 bi, não é? A área atualmente coberta por seguro rural no Brasil ainda é considerada muito pequena, a gente sabe muito bem disso, o que evidencia, então, essa necessidade de expandir, não é? E ter maior acesso aí ao seguro. O ministro estava falando nessas alternativas aí para modernização, que não é de hoje, que o mapa ele vem batendo nessa tecla, né, do seguro rural, modernizar. Falou também que iria pedir sugestões para a OCB e também, inclusive, para a CNA, aí nessa modernização. Também ele fala muito no seguro paramétrico, não é? E falou que se na safra não ou na safra inteira, ou pelo menos em algumas regiões, em períodos específicos. E quem toma recurso também, ele falou que deveria ter obrigatoriamente, né, essa obrigatoriedade de seguro, de contratar um seguro rural. Como é que vocês avaliam nisso tudo aí, nessa modernização que de longa data já vem sido colocada aí para o seguro rural? Nós não somos contra a modernização, pelo contrário, tem total o nosso apoio. O seguro paramétrico é uma importante ferramenta que tem crescido no Brasil. Agora acontece que assim, você obrigar todos os produtores a contratarem seguro pode ser algo que até pode ser analisado no futuro. Nesse momento, eu não tenho seguro rural para todas as culturas que existem no Brasil, todas as cadeias produtivas. Tem seguro até para as cadeias que já estão consolidadas. Algumas regiões ainda não é um produto adequado, né? Ele não cobre realmente os riscos que o produtor tem, em que pese a gente tem melhorado muito. Já hoje é uma abertura muito grande das seguradoras de ouvir, de construir produtos juntos, né, entre os produtores e as seguradoras, porém a gente precisa ainda melhorar muito até que isso possa um dia ser obrigatório. Então, assim, o mais importante nesse momento é eu garantir previsibilidade. Nós temos que ter um volume de recursos que seja anunciado e que seja cumprido, até para que os produtores possam ter estabilidade. Vamos lá, os produtores da agricultura familiar, né, que trabalham com Proagro, ali sim, eles são obrigados a contratar, se eu não me engano, financiamentos abaixo de 300 mil, eles são obrigados a contratar um seguro rural. Hoje, o Proagro, que tinha um enquadramento de 325 mil por ano, ele caiu para 250 e agora foi anunciado ontem um enquadramento de 200 mil, né, um teto de 200 mil, ou seja, o produtor que está acima disso dificilmente vai conseguir contratar Proagro e, principalmente, se não tem um Proagro, tem um PSR que está contingenciado e congelado. E aí? Esse produtor não vai tomar crédito. Ele é obrigado a ter alguma forma de gestão de risco, só que pela forma que se dá hoje, que foi feita as últimas normas, ele não consegue. Porque pelo PSR não tem recurso disponível. E pelo Proagro está mudando o enquadramento, está piorando a situação do produtor. Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado nessa questão da obrigatoriedade, porque nós estamos vendo o que está acontecendo nesse momento, né, com um agricultor familiar. Agora, que nós estamos totalmente abertos a discutir formas de melhorar, inclusive existe já o projeto de lei da senadora Tereza Cristina que visa essa modernização, cria o fundo de catástrofe, busca dar vantagens ao produtor que contrata o seguro, isso já está em andamento. Então é um projeto que nós apoiamos e gostaríamos que tramitasse o mais rápido possível para que já pudesse valer o quanto antes. Tá certo, para a gente já ir finalizando aqui. O Bruno, não foi anunciado, pelo menos oficialmente aí, não é na cerimônia e até o momento, né, nos dois planos, o de ontem da agricultura familiar e o de hoje, a equalização. Eu te pergunto, deve ficar insuficiente? O ministro Carlos Fávaro falando novamente, não é, nessa dificuldade, no desafio de se montar esse novo plano safra diante de uma Selic a 15%. Também citou aí, menos assim, tirou do orçamento para equalizar essa questão aí do Rio Grande do Sul, nessa prorrogação, esse alongamento aí até 3 anos das dívidas dos produtores. Como é que vocês avaliam aí a equalização que ainda a gente não sabe esse montante? A demanda que nós fizemos era algo em torno aí de 26 bi. Nós tivemos algo em torno de 16 ano passado, né, no último plano safra.
E aí eu volto a reforçar, né? É um recurso extremamente importante, aparece o volume alto que nós estamos demandando, porém é algo que vai além do agro brasileiro, né? É uma priorização que nós propomos desse recurso justamente para ajudar quem produz a seguir produzindo, aumentando em volume e em quantidade e sustentabilidade a produção brasileira. Para quê? Para que a sociedade colhe os benefícios disso. Então, o Plano Safra ele vai muito além do agro. Reforço que é uma política de Estado e uma política de estratégia, e por isso que ele tem que ter um olhar diferenciado. E Bruno, custeio então com juros altos, né? A gente viu aí o foco custeio e comercialização. A FETAG mais cedo aqui conversando com a gente no nosso canal, o Carlos Joel, ele disse que hoje é preciso resolver então essa situação do endividamento dos produtores gaúchos aí, porque corre o risco, segundo ele, né, dos produtores estarem fora aí do Plano Safra. Dificulta, inviabiliza esse acesso diante dessa questão aí crucial, o endividamento dos produtores gaúchos. A gente vê também que esse grupo de trabalho ele já foi anunciado aí para conversar, para ver como é que vai o governo ele vai se manifestar em cima dessa situação. São 120 dias ainda, né? Um prazo longo, segundo a FETAG. Os produtores eles não têm esse tempo todo. Como é que a CNA avalia? Sem sombra de dúvida, a situação do Rio Grande do Sul é muito crítica. A federação, a nossa Farsul, já vem trabalhando lá de longa data com todo o apoio da CNA, né, para buscar uma saída. E nesse momento, que pese foi anunciada a formação do grupo, já há algumas propostas em andamento que nós esperamos que não espere 120 dias para ser colocado em prática, que elas possam avançar o mais rápido possível. E, lógico, o estado do Rio Grande do Sul é o estado mais crítico, mas nós temos alguns outros estados que também estão com problemas recorrentes, né, de problemas climáticos, como o sul do Mato Grosso do Sul, norte do Paraná e outras regiões. Então, é uma situação que demanda realmente uma atenção especial para que isso não aumente, que esses produtores voltem ao processo produtivo e consigam seguir produzindo, né, e agregando divisas aí ao país. Agora, reforço, mais uma vez, boa parte, lógico com exceção do Rio Grande do Sul, mas de outras regiões, poderíamos minimizar muito esses problemas se a gente tivesse um seguro rural forte. Então, por isso a importância da gente ter esse volume de recursos necessário para robustecer o seguro rural no Brasil. Bruno, muito obrigada pela tua participação hoje aqui com a gente, análise aí do novo Plano Safra 25-26, divulgado hoje. Conversei com o Bruno Luque, diretor técnico da CNA. Obrigada e até uma próxima oportunidade para a gente dar sequência aqui, né, em mais análises em relação ao plano. Obrigada, viu? Por nada, um abraço. Outro, tchau, tchau. Seguindo aqui.